dia! Estamos começando agora mais um Classe Trabalhadora em Debate. Nesta manhã, recebendo o dirigente sindical Eliseu Pereira. Seja bem-vindo, Eliseu. Bom dia, Larissa. Bom dia aí toda a companheirada que vai nos assistir posteriormente. Eliseu, vamos começar falando de um assunto aí que está super em alta, principalmente nas redes sociais, que é o fim da escala 6x1. Para quem não sabe, né, são aquelas pessoas que geralmente trabalham em supermercado, shopping, no comércio de um modo geral e trabalham aí de segunda a sábado, folgando só no domingo ou então uma folga, por exemplo, quem trabalha no shopping, folga uma vez na semana em um dia qualquer ali. E aí, no ano passado, se eu não me engano, um criador de conteúdo fez um vídeo sobre isso, ganhou grande repercussão na internet e acabou sendo um projeto de lei onde está sendo votado, né, na Câmara, para que haja o fim dessa jornada. E aí tem muita gente a favor, mas tem muita gente contra também a redução dessa escala. E o que a gente percebe, Eliseu, é que infelizmente tem muitos trabalhadores comprando esse discurso, né, de que vai gerar desemprego, que vai ser ruim para o comércio e tudo mais. O que você acha disso? Pois é, Larissa, eu vejo assim, determinados debates na nossa sociedade, eles são necessários. E o ideal era que eles fossem feitos com a participação ativa dos principais atores, no caso, das pessoas que trabalham, que estão submetidas a essa jornada. Não que a opinião dos outros seja descartável, né? Mas que eles não sejam os principais atores, porque eu vi aí alguns dos nossos parlamentares falando veementemente contra. Nossos parlamentares deviam ter o mínimo de vergonha na cara. Eles trabalham 3 vezes na semana quando trabalham, né? Parlamentares que não aparecem em Brasília na segunda-feira, que não estão em Brasília na sexta-feira, portanto só trabalham efetivamente, a grande maioria, não são todos, é óbvio, tem exceção, mas geralmente é terça, quarta, quinta. Se houver feriado na quarta, bye semana. Já não aparecem lá. Se houver feriado na quinta, só trabalham terça e quarta. E essa gente querem ser os principais atores desse debate. Sendo que os principais atores não deviam ser nem eu. Porque eu trabalho no contrato 44 horas, mas todo domingo eu estou em casa. Religiosamente, infalivelmente, há 27 anos, todo domingo eu estou em casa, tranquilo. Eu tive uma experiência muito bacana sobre isso ano passado. Minha família é muito grande, a parcela que mora em Brasília, que mora em Goiânia, fala, vamos fazer um encontro de família na virada. Vamos. Uma prima minha de Brasília arrumou o espaço, tal, tudo organizou, tudo belezinha. Estamos lá na maior festa, de boa. De repente minha tia fala, gente, lamento, sinto muito, mas já são 11 horas, eu tenho que ir embora porque eu tenho que trabalhar. 11 horas do dia 31, 11 horas da noite do dia 31. Ela teve que ir embora, ela não ficou pro o momento, eu tenho que ir trabalhar, meu turno começa agora à meia-noite. Então, é o trabalhador que está submetido a essa escala que devia estar sendo o principal ator. E no Brasil, quando eu vejo alguns parlamentares, de pessoas de influência muito grande na internet aí dando opinião sobre isso, eu fiquei me lembrando de um outro vídeo que eu tinha visto sobre uma reflexão profunda sobre o que acontece no Brasil quando o assunto é beneficiar o trabalhador. Sempre foi assim. Nós tivemos há 7 anos uma reforma trabalhista que era 2017. Era para ferrar com o trabalhador. Foi aprovado tudo que o patronato quis. Eu ainda me lembro de um deputado lá do Mato Grosso rindo da cara da esquerda, dizendo assim, essa oposição que não ganha nada, que não ganha uma aqui dentro do parlamento. Ele era acho que era um dos relatores do projeto lá, né? Porque o relator principal era o nosso vice-governador, né? Passou tudo que é contra o trabalhador naquela reforma trabalhista com aquele discurso de que vai ter liberdade, vai gerar emprego, vai não sei o quê. E a gente sabe que o que gerou principalmente foi subemprego. Exatamente. Veio a reforma da Previdência, mais uma. Passou tudo que o Bolsonaro quis. Por quê? Porque era para ferrar com o trabalhador. Agora, quando é para beneficiar, lá em 1800 e alguma coisinha, vamos acabar com a escravatura, não, mas se acabar com a escravatura, a estrutura do país não aguenta. O país quebra e tal. Depois, não quebrou. Exato. Em 63, eu vi outro dia aí uma capa do jornal Globo da época. Muita gente deve ter visto aí. A manchete era, se o 13º for aprovado, o Brasil quebra. Não quebrou. Foi aprovado, não quebrou.
Então, sempre quando é para nos beneficiar, usam esse discurso de que não aguentam, o empresariado não aguenta. E a gente sabe que, ele fala assim, quem produz riqueza, eu fico até encabulado com algumas rádios de Goiânia, que os caras falam assim, a gente precisa pensar em quem produz riqueza. Quem produz a riqueza é o trabalhador. Exatamente. E aí entra uma questão, né, que às vezes as pessoas adoram falar errado, ou por falta de conhecimento, ou às vezes eu fico pensando que é de malandragem, né? Karl Marx já falava isso. Quem produz as riquezas são os trabalhadores. Somos e quando ele nós. fala da mais-valia, é sobre isso. Aí o pessoal, Karl Marx, comunista, isso, aquilo, outro. Ele nem era comunista, era uma teoria que ele, observando a sociedade, ele pensou, olha, o trabalhador está produzindo a riqueza, mas ele não está usufruindo dela. É praticamente isso que ele fala, a teoria dele. E é o que acontece até os dias de hoje. Tem um documentário na internet, é de um brasileiro, lá de São Paulo. Esqueci agora o nome dele, alguma coisa Marzagão. Chama Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos. Não tem, é curto, não é muito longo, são 23 minutos, não tem vozes, não tem áudio, é só imagens e curtas frases. E aí tem uma frase, ele mostra o início da Revolução Industrial, com a produção em escala do Ford T. E aí ele mostra o trabalhador que fabricava esse Ford T de segunda a sábado, trabalhando 12 horas por dia, de segunda a sábado. Aí no domingo ele ia fazer um piquenique com a família dele num parque público lá nos Estados Unidos, e aí colocava a frase lá, esse cidadão fabricou tantos milhares, auxiliou na fabricação, produção de tantos milhares de Ford T, ele nunca teve um. Quer dizer, quem era que fazia o Ford T? Era o Harrison Ford? Não, ele era o dono do capital que comprava a força de trabalho. Então, quem fabrica as coisas não é os donos do capital. Somos nós, classe trabalhadora. Como diz aquela música acho que do Zé Ramalho, né? Quer dizer, olha essa escola, foi eu que produzi, a minha filha não pode estudar nela. Não estamos falando de esquerda ou de direita. Eu mandei o vídeo com alguns parlamentares nossos, mostrando, o cara trabalhou esse ano 95 dias ao longo do ano, nós estamos no penúltimo mês do ano. Quantos dias ele trabalhou? 95. Quantas folgas? 126. Quantas faltas justificadas? 60 e poucas. Falta injustificada? 8. Gente, é servidor público, deputado federal, deputado estadual, vereador, prefeito, são servidores públicos. Se eu, carteiro, tiver uma falta injustificada, a empresa abre um processo disciplinar contra mim no mesmo dia. Se eu tiver 2 ou 3, dali para frente eu já sou processado, é para ser rescindido o contrato. Agora os nossos parlamentares têm falta injustificada, lá vão ter e ninguém cobra, ninguém fala nada. E aí eu não estou falando aqui de parlamentar só de direito, não, estou falando de parlamentar. Independente do partido. Sem definir sigla. Faltou injustificadamente, com aquele mundo, tem mais ausência do que presença. Devia ter um mínimo de vergonha na cara do nosso parlamento. E as pessoas acham que é normal. E você manda um vídeo para um colega, em vez de gerar consciência política, ele fala assim, e o Lula ladrão? Não estou falando de Lula, não estou falando de Bolsonaro, não estou falando de política, eu estou falando de direito seu. Você está trabalhando 12 horas, 8 horas por dia, mais 4 horas no fim de semana, para dar as 44 horas semanais, não foi isso ou aquilo, foi a luta dos trabalhadores que diminuiu para essa carga. E é isso que eu ia falar, Eliseu, por exemplo. E aí, né, super importante, a gente fala isso, mas para tentar gerar essa consciência no trabalhador, porque aí, muitas vezes, tem um trabalhador lá que ele folga sábado e domingo. Vamos supor, ele trabalha 40 horas por semana, né, 8 horas de segunda a sexta, e folga sábado e domingo. Mas muitas vezes ele esquece que ele pode sair daquele emprego e cair em um que ele vai trabalhar no sábado. Ele esquece que ele já fez isso, e aí eu falo de uma experiência própria. Eu também, lá no início da minha carreira, trabalhava no jornal, eu trabalhava de segunda a segunda, com uma folga na semana, e aí final de semana era plantão. E aí você pensa num jornal, final de semana, são os dias que mais acontece coisas pela cidade. Acidentes, homicídios e aquilo tudo sempre acontecia no final de semana, porque as pessoas saem para beber e aí as pessoas, sabe, tem todo aquele movimento na cidade. Então, assim, você acabava trabalhando sábado e domingo, Natal, Réveillon, quantas vezes também todo mundo lá em casa reunido e eu no Natal indo para a redação.
Então, assim, a gente tem que pensar na gente também, em algum momento da vida, enquanto trabalhador, já passou por isso, né? Pois é. Outra coisa que falta, Larissa, eu penso que assim, na nossa sociedade, nós trabalhadores, trabalhador de correio, gari, gente, as pessoas precisam entender, eu tô aqui, eu sou um carteiro, eu não sou melhor que o gari, eu não sou melhor do que o médico, nem pior. O médico, no final das contas, ele também, a grande maioria deles são trabalhadores como eu. Sim. Por quê? Porque ele está lá vendendo o tempo dele pro o dono da estrutura ali, Sim. né? Do hospital, do mega hospital, seja lá do convênio, do que seja. Então, nós somos trabalhadores. Nós, enquanto trabalhadores, às vezes falta consciência do seguinte. Como é que era há 200 anos atrás? Há 200 anos atrás, o trabalhador trabalhava era 16 horas por dia. A maioria da nossa população não faz, não estuda, não tem essa noção do que é isso. Crianças, Trabalhar mulheres, 16 grávidas. Horas, exatamente. 16 Não, e horas criança por de dia. 6 anos. Estou te interrompendo aqui, mas se você assiste alguns documentários sobre essa época, e principalmente lá na Revolução Industrial, lá na Inglaterra, você via crianças de 5, 6 anos trabalhando nas fábricas. Trabalhando 16 horas. Depois de muita luta, os trabalhadores conseguiram diminuir para 14, depois para 12, depois para 8 horas. Então isso não caiu do nosso colo de graça, porque a burguesia achou que agora dava para dar uma bonificação, não melhorou, vamos ser bonzinhos. Não existe isso. Existe gente que está comprando a sua força de trabalho e que quer que você produza ao máximo. E se dependesse dessa gente, nós íamos só trabalhar, íamos viver apenas para trabalhar. A gente não pode viver só para trabalhar. A gente tem que trabalhar para viver. Para ter qualidade de vida. Fala assim, mas igual eu tenho visto muito em algumas rádios aqui de Goiânia, né? Uns caras com um discurso de se o cara trabalhar só 35 horas na semana, só 5 dias na semana, no sábado e no domingo ele vai arrumar outro emprego. Pode ser até que aconteça, ou pode ser que ele vai investir esse tempo em estudar, em se qualificar melhor para ele ter um aumento na remuneração dele quando arrumando um emprego mais qualificado. Sim, e isso não é um problema. E aí, já entrando Pois nisso que você está falando, também vi muitas pessoas, e principalmente quem tem MEI, quem tem um pequeno negócio, ou ali numa renda extra, as pessoas falam, mas eu trabalho o dia todo. Eu trabalho 7 dias por semana. Mas aí é uma escolha sua. Você não está se sujeitando àquilo porque toda a rede de trabalho e toda a relação trabalhista é dessa forma. Não, isso é uma escolha sua. Se você escolheu ter o seu próprio negócio, aí claro, você vai ter que trabalhar mais. Isso é uma outra questão. A gente está falando de pessoas que estão sendo contratadas. E aí entra outra coisa também, Eliseu. Porque se a pessoa trabalha de segunda a sábado, por exemplo, numa loja no centro, aquilo já está na carteira. Ela não recebe hora extra por conta daquele sábado. Agora, por exemplo, se ela for trabalhar de segunda a sexta, aquele sábado já vai ser uma hora extra. E algumas coisas, Larissa, o capital ele vai empurrando como se isso fosse a realidade eterna. Por exemplo, supermercado. Não sei, a maioria da população parece que esquece que supermercado há 10, 15 anos só funcionava até sábado, 4 horas da tarde, independente do tamanho do supermercado. Agora até o domingo, 8 horas da noite. Lá no meu bairro é um que funciona até 8 ou até 10. Sim. O Superstore a rede Superstore, a maioria das redes de supermercado no geral até 10. Mas aí tem algumas pessoas que ficam com o discurso, mas aí se o shopping e o supermercado fechar no domingo, você vai achar ruim. Gente, não é isso. Não vai fechar. Os shoppings, os supermercados, eles não vão fechar no domingo. O que vai ser feito é a redução da carga do trabalhador. Aí sim, o supermercado vai ter que pagar hora extra, vai ter que contratar pessoas para estar substituindo aqueles trabalhadores. Aí é uma outra questão. A gente não está falando isso. Ou também a própria população criar a hábitos, né? Por exemplo, eu esses dias teve um feriado na semana passada. Aí eu fui no supermercado e aí depois eu estava pensando exatamente sobre isso. Poxa, eu quero a redução da carga horária. Então o que eu posso fazer? Eliseu, cidadão consciente, eu vou começar a parar de ir em supermercado de domingo, de feriado, para me contribuir com a redução da carga horária daquele trabalhador. Exato. Porque senão eu vou estar até de certo ponto sendo hipócrita. Eu sou contra ele trabalhar no sábado, no domingo, mas todo sábado e domingo eu tô lá. Não faz sentido. Fazendo compra, né? Nós precisamos realmente nos conscientizar que do tráfico negreiro à redução de jornada que estamos discutindo no momento no país,
Sempre que for para beneficiar o trabalhador, vai ser esse argumento de que as prefeituras não aguentam, o Estado não aguenta, os empresários não aguentam. Sempre. Exato. E a experiência tem demonstrado ao longo da nossa vivência que essa não é a realidade. Não, e pelo contrário, a própria medicina, os estudos mostram que o trabalhador vai ficar muito mais produtivo com 2 dias de descanso, realmente. Sim. Até porque, se você pensa um dia, a pessoa não descansa, né? Ela vai arrumar casa, ela vai resolver uma burocracia, vai ir no médico, por exemplo, então ela acaba não descansando. Pois é, ao passo que em muitos casos aí, quando ele trabalha, é submetido a uma jornada exaustiva, ele não tem tempo sequer de cuidar da própria saúde. Exato. Então esse trabalhador vai ter uma vida útil da sua força de trabalho reduzida, né? E, de certa forma, sendo extremamente prejudicial e danoso para ele mesmo. Então, é necessário a gente gerar a conscientização, é necessário a gente fazer o debate sem essa coisa de as paixões extremas, que eu vejo uns casos aí, gente. Esse dia eu estava vendo um religioso, um cara que seguia um pastor entrando nesse debate ó o que ele usou. Que Deus construiu o mundo em 6 dias, descansou só no 7º. Pô, meu... Aí não, né? Aí para, né? Já é demais. Você está querendo comparar um réu mortal como nós, com a nossa força, com Deus, que usou aquilo ali como uma simbologia para deixar claro para o homem que o homem não era escravo do trabalho, não pode ser escravo do trabalho, que tem que ter sim um repouso. Então, a maioria das pessoas que eu percebo, que eu vejo discussando aí contrários, são pessoas que estão fora dessa realidade. Eu quero que a realidade seja essa, porque é o outro que está submetido a ela e não eu. Então, se não é eu que estou submetido a ela, dane-se. Vamos colocar isso aqui. Então, às vezes eu penso, enquanto a nossa sociedade não refletir sobre quem que a gente está pondo no parlamento, nas câmaras de vereadores, é só abrir o site da Câmara. Lá no site da Câmara tem o perfil dos nossos deputados federais, todos. No Senado, da mesma forma. A grande maioria são empresários. Sim, fazendeiros. Fazendeiros, grandes agropecuaristas, grandes juristas, grandes advogados, donos aí de grandes escritórios de advocacia. Essa gente vai primariamente estar preocupado comigo? Não vai. Vamos ser realistas. Não vai. Vamos ver o nosso cara que agora é o prefeito, foi eleito prefeito de Goiânia, Sandro Mabel. A gente precisa, às vezes, lembrar do passado. Sandro Mabel, quem que é ele? É o pai do projeto da reforma trabalhista. Ele era dono de uma grande fábrica de biscoitos aqui em Goiânia. Para ele era benéfico, por exemplo, o fim do 13º, como chegou a discutir isso na época. Com certeza. Seria para o empresariado, seria. Né? Lembrando que nós estamos falando de 13º e a grande massa populacional do Brasil parece que esquece que o nosso parlamento recebe até 14º. Né? Fora os outros benefícios. A galera que trabalha 3 dias na semana, que quer que você trabalhe 6, que reclama porque você recebe 13º, mas eles recebem até 14º. Recebe auxílio paletó, recebe vale alimentação, auxílio moradia, às vezes mesmo morando na cidade, tendo residência fixa, sendo ali da cidade onde ele está, lá no caso Brasília, no caso dos deputados federais, e às vezes estão lá. Sim. Recebendo auxílio moradia. Então falta o trabalhador realmente ter essa consciência e abrir o olho, né? Porque tá tudo bem estampado, bem claro. Eu acho que um dos principais debates que a gente precisaria estar fazendo era o fim das regalias para a nossa classe política. Se a nossa classe política tivesse que ser submetida a um tratamento no hospital do SUS, certamente o SUS não teria a baixa qualidade que tem. Se a nossa classe política fosse submetida à jornada de trabalho que eu, carteiro, que o gari, que o professor, que o enfermeiro, que o pedreiro, enfim, que tanta gente aí está submetida, certamente eles estariam olhando essa questão com outro olhar. É verdade. Quero agradecer então a sua participação, Eliseu. A gente volta a falar sobre esse assunto e muito obrigada. É isso aí, tamo junto, vamos à luta.